Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres com cada átomo do meu ser. Mas eu acredito em milagres porque eu acredito em Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o próprio Filho do Deus vivo. Sabe, o maior dom que Jesus já deu para o mundo foi Ele mesmo. O maior dom que o Filho do Deus vivo já deu para a humanidade foi Ele mesmo. O homem nunca recebeu um dom maior do que Jesus. Mas o homem nunca perceberá completamente. A mente limitada do homem nunca será capaz de compreender tudo o que estava envolvido. Quando Jesus se ofereceu através do Espírito Santo para Deus o Pai para ser entregue. Saiba que o amor é algo que se pratica. Você quer saber o porquê Jesus se ofereceu à humanidade? Você quer saber o porquê Jesus se ofereceu através do Espírito Santo para ser entregue, para que você e eu pudéssemos ter vida eterna? Porque Ele amou. O amor é algo que se pratica. Lembre-se disso. A salvação é um dom. E se apenas eu conseguisse fazer você entender que é tão simples, tão maravilhoso, tão fácil, é tão simples que a maioria das pessoas perdem isso. Um homem escreveu uma carta alguns dias atrás e disse: Kathryn Kuhlman, eu tenho quase 70 anos de idade. E diga-me, por favor, o mais simples que puder, como eu posso nascer de novo? Eu disse a ele: Senhor, basicamente tudo que você precisa fazer é receber o dom. É simples assim. Salvação é um dom. Eu quero te levar à gloriosa palavra de Deus. Quando Jesus falava com a mulher samaritana, está escrito no capítulo 4 de João. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, se tivesses conhecido, se tivesses apenas conhecido o maravilhoso dom que é seu, se pudesses apenas saber o dom de Deus, e quem é aquele que diz: dá-me de beber? Tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. E a mulher disse-lhe: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e seus filhos e seu gado? Replicou-lhes Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, ou essa gloriosa água da vida eterna, que jorra para a vida
eterna. Ah, isso é maravilhoso. Mas observe algo. O próprio Jesus disse que a salvação é um dom. Você deseja nascer de novo? Você realmente quer nascer de novo? Eu não me importo se você está perto dos 70, 60, 50, 16, 20. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o dom da salvação. Aceite isso. É fácil assim. Recebo agora. Senhor, eu recebo. Eu recebo isto que Jesus tornou possível para mim. Através do amor. Sim, amados, o grande dom que Jesus já deu à humanidade foi Ele mesmo. Mas eu quero que vejam algo mais. Algo que é emocionante. Tão emocionante quanto a salvação. E tão importante para os preciosos filhos de Deus. O maior dom que Jesus deu à sua igreja foi o Espírito Santo. Eu daria qualquer coisa no mundo. Eu daria qualquer coisa no mundo agora mesmo. Se de alguma forma eu pudesse fazer você ver, através do poder do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, esta poderosa terceira pessoa na vida de cada homem e cada mulher que é um cristão professo. A importância do Espírito Santo. Antes de partir, sabendo que partiria. E de novo, o amor é algo que você pratica. Jesus deu a coisa mais importante que foi possível dar à igreja. Jesus deu o maior dom que foi possível Ele dar para os seus filhos. E esse dom era o poder do Espírito Santo. Eu não acredito que qualquer um de nós entende completamente o poder do Espírito Santo. Eu nunca fui capaz de entender. Eu não consigo te dizer o porquê. Jesus se ofereceu através do Espírito Santo para ser dado a Deus o Pai. Antes que Deus o Pai pudesse entregar Jesus. Eu não consigo entender, eu não consigo te dizer o porquê. O pecado para o qual não há perdão. Nem neste mundo, nem no mundo vindouro. É o pecado contra o Espírito Santo. Eu não sei. Eu não entendo. Mas isso me faz saber o quão importante, quão precioso, quão grande é esta poderosa terceira pessoa da Trindade. Lembre-se, amado, o pecado para o qual não há perdão não é contra o Deus Todo-Poderoso. Qualquer pecado cometido contra o Deus Todo-Poderoso pode ser perdoado. O pecado para o qual não há perdão não é contra Jesus Cristo, Filho. Não importa qual pecado você cometa contra o Filho do Deus vivo, esse será perdoado. Mas o próprio Jesus disse: o pecado para o qual não há perdão, nem neste mundo e nem no mundo vindouro, é contra o Espírito Santo. Eu não consigo te dizer o porquê. Eu não sei. Isso só me faz saber, só me faz entender o quão importante é o Espírito Santo. Claro, alguns santos do Antigo Testamento conheciam o poder do Espírito Santo.
José conhecia o poder do Espírito Santo. Gideão conhecia o poder do Espírito Santo. Sansão conheceu o poder do Espírito Santo. Os trabalhadores, aqueles que trabalharam no tabernáculo, conheceram o poder glorioso do Espírito Santo. Acredite em mim. Davi conheceu o poder do Espírito Santo. Eu penso que o clamor mais triste, escrito na palavra sagrada, foi o clamor de Davi naquele dia, quando ele olhou para cima. Nunca se ouviu um clamor mais sincero. E o clamor veio do profundo. Quando ele clamou: ó Deus, meu Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Você pode tirar tudo que eu tenho. Você pode tirar tudo. Mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Apenas alguns dos santos do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento conheciam o poder do Espírito Santo. Pois lembre-se, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles no Antigo Testamento, foi o ato soberano de Deus. Mas antes de Jesus partir, ele deu à sua igreja o grande dom que era possível ser dado. Não havia outra maneira de dar. E ele os contou sobre o maravilhoso dom que seria deles depois que ele partisse. Porque ele sabia que foi o maravilhoso poder do Santo Espírito. Ele conhecia a pessoa do Espírito Santo que fez os grandes milagres em seu ministério. Nós falamos sobre o mistério de Jesus, falamos sobre os milagres de Jesus. Ficamos emocionados ao ler aqueles milagres maravilhosos. Mas, amados, Jesus sabia melhor do que qualquer um que era o poder do Espírito Santo que fez aqueles milagres ao longo de sua vida e do seu ministério. Pois lembre-se que Jesus, enquanto ele estava na terra, era tanto homem como se não fosse Deus. Tanto Deus como se não fosse homem. Mas quando ele se ofereceu, através do Espírito Santo, para ser entregue, eu penso que o Espírito Santo o garantiu que seu poder, sua presença estaria com ele, e ele manifestaria seu poder, e se manifestaria através da pessoa de Jesus. E Jesus entendeu, e ele conhecia bem o segredo do seu poder. E o segredo dos milagres de hoje ainda é o poder do Espírito Santo. Antes de partir, Jesus os lembrou sobre o dom. Mas recebereis poder, e vos dou um dom. Amor é algo que se pratica. Você não pode amar sem dar, você não pode. Simplesmente não pode. É impossível. E Jesus sabia que o maior dom que era humanamente possível, que era divinamente possível de dar, era o Espírito Santo.
mas recebereis poder. É meu dom para vocês. Vós recebereis o mesmo poder que me foi dado. Como dom eu dou a vocês, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando esse dom foi dado, a igreja do primeiro século abalou a terra em nome de Deus. Acredite em mim. Quando a manifestação daquele dom foi dada, a igreja primitiva abalou o mundo em nome de Deus. Havia poder em suas vidas. Havia poder naquela igreja. Nunca foi o plano de Jesus que a sua igreja ficasse sem poder. Nunca. Acredite em mim. Acredite em mim. Nunca esteve na mente de Jesus. Nunca esteve no plano de Jesus. Nunca esteve em seu grande propósito que em algum momento a sua igreja ficasse sem poder. Nunca esteve em seu grande plano que qualquer um de seus filhos vivessem sem poder, fossem derrotados. Se você está vivendo uma vida cristã de derrota neste momento, e se você estiver sem força em sua vida, como uma cristã professa, eu quero que você saiba algo. É por motivo de escolha. E não porque a provisão não foi dada. Mas você pode ter poder em sua vida. Ele te deu este dom. O maior dom que alguém pode receber. O dom que é o Espírito Santo. Pedro entendeu. Pedro entendeu bem. Pedro entendeu tão bem. Foi depois de Pentecostes, depois da experiência de Pentecostes. Pois lembre-se, ainda estamos vivendo no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes ainda não acabou. Tudo que a igreja primitiva recebeu, todos os dons, todas as manifestações do Espírito, tudo que estava em evidência na igreja primitiva, nós temos todo o direito de esperar por isso hoje, porque ainda estamos vivendo o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes não aconteceu e acabou. Ainda estamos vivendo o dia de Pentecostes. E esse dia não cessará até o grande dia do arrebatamento da igreja. Estamos perdendo tanto. Estamos perdendo tanto. Você está se contentando com coisas de segundo e terceiro plano, quando há muito mais para você. Tem muito mais para você. Pedro entendeu exatamente o que eu estou falando. Pedro entendeu tão bem. E o Espírito Santo, através de Pedro, falou essas palavras. Então Pedro lhes respondeu: arrependei-vos. Essa é a experiência do novo nascimento. Pois o maior dom que Jesus deu à humanidade foi Ele próprio. Sua salvação. Arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Lá se vão seus pecados. Há salvação. Há a experiência do novo nascimento. Me acompanhe agora. E esta é a autoridade máxima na terra e no céu. E recebereis o dom do Espírito Santo. O maior dom que Jesus deu à sua igreja. Mas não para por aí. Por favor, eu imploro a vocês, não parem por aí.
Há dezenas de milhares de cristãos professos pararam bem aí. E continue, pois a obra continua, porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E se você foi chamado para nascer de novo, se você aceitou Cristo como seu Salvador, o dom da salvação, esta promessa do Espírito Santo é para você. E amado, tão certo como a primeira igreja do século literalmente abalou o mundo em nome de Deus através do poder do Espírito Santo naqueles tempos, certamente a igreja do Senhor Jesus Cristo pode novamente abalar o mundo em nome de Deus nos dias de hoje através do poder do Espírito Santo. Nunca houve um tempo em que a igreja professa estivesse tão impotente quanto agora. Nunca houve um momento em que a igreja estivesse tão sem poder quanto está hoje. O mundo se levanta para enfrentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja se levanta sem poder. Onde estão os milagres? Onde estão as manifestações sobrenaturais do seu poder? Onde está o poder do Espírito Santo? Por que é que nossos velhos estão estéreis? Por que os nossos jovens saem em busca de algo, mas se encontram fora da igreja? Por quê? Se alguma vez houve-se um momento em que a igreja precisou do poder do Espírito Santo, o momento é agora. E se em algum momento homens e mulheres precisaram aceitar este maravilhoso dom que Jesus deixou, o momento é agora. E o poder do Espírito Santo pode ser seu. Acredite. Eu sei do que eu estou falando. Você quer saber o segredo dos milagres que acontecem nesse ministério? Você se sentou nos grandes auditórios e ficou maravilhado com o que viu. Seja você católico ou protestante, judeu ou gentil. E você diz, eu não entendo. Mas é real. Eu não consigo imaginar. Não consigo analisar. Como pode ser? Como esses milagres acontecem no mundo físico? Como esses milagres podem acontecer no mundo espiritual? Como? Há apenas uma resposta. É o poder do Espírito Santo. Você pode construir templos maiores e melhores. Você pode se organizar ao máximo. Você pode se encher de doutrinas. Mas, meu amigo, lembre-se de algo. A doutrina pode apenas ser mental. É apenas quando se tem a experiência viva que se torna uma realidade em algo que é vivo. Hoje, eu clamo como Davi. Retires tudo de mim. Ele pode retirar de mim minha família.
podes tirar de mim tudo que é material. Podes tirar tudo que é material que eu tenho. Leve tudo. Leve tudo. Ainda que eu tenha que viver só de pão e água, leve tudo. Mas não retires de mim o Espírito Santo, pois eu sei melhor do que ninguém onde encontra-se o segredo do poder deste ministério. Eu já aceitei o maior dom que Jesus deu à humanidade, o dom da salvação. Eu aceitei o maior dom que Jesus deixou para você e para mim, seus filhos, o dom do Espírito Santo. Você não quer aceitar esse dom também? Ele pode ser seu. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.